O Brasil treinou num campo anexo, distante até da imprensa, até para evitar qualquer tipo de aproximação, mesmo que só 15 minutos sejam abertos para o público e também para os jornalistas. Público que eu digo nós que estamos credenciados acompanhando os treinamentos do dia a dia, Capri. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marca pontualmente 10 da manhã, terça-feira, 9 de junho de 2026. Um ótimo dia para você que até agora ficou com o Jornal Gente, de volta amanhã na programação da Bandeirantes, colado com Primeira Hora aqui na RB e transmissão simultânea na tela da Band News TV. Eu, Heitor Fredo, convido você a partir de agora a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e em boa parte do estado de São Paulo, que acompanha nosso Manhã Bandeirantes pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Excelente terça-feira, quem está conosco pelo aplicativo Bandplay, pelo portal bandmulti.com.br e a você que faz parte da comunidade com mais de 64 mil inscritos, a caminho dos 65 mil em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Você pode digitar Rádio Bandeirantes Campinas, você pode digitar Bandeirantes Campinas, que você vai ser direcionado para a nossa página de vídeos, onde você tem cortes dos comentários da equipe esportiva de Carlos Batista, as entrevistas que foram feitas aqui neste estúdio nos últimos dias e sempre a programação ao vivo na telinha do seu celular, do seu tablet, para que juntos a gente possa fazer a melhor programação no Giro da Notícia até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o noticiário esportivo. A preparação para a bola rolando hoje. Hoje tem transmissão aqui na Bandeirantes. Eu sei que o clima é de Copa do Mundo, mas campeonatos brasileiros de Série B e Série C não param nesta época do ano. E hoje, o torcedor pontepretano, que pagar R$100 para ir ao estádio, uma das decisões mais estúpidas, na sequência de decisões estúpidas da diretoria da Ponte Preta, hoje R$100 o ingresso para Ponte Preta e Cuiabá, partida que acontece a partir das 7 horas da noite e que terá cobertura completa no jornalismo esportivo do timaço de Carlos Batista. Coladinho com o Esporte em Debate, vem a bola rolando para o Campeonato Brasileiro da Série B. Partida muito aguardada pela Ponte, uma oportunidade em casa de somar 3 pontos e assim tentar se afastar da zona de rebaixamento para a Ponte não voltar para a Série C em 2027. E claro, a expectativa também do Guarani, que volta a campo apenas no final de semana, o último final de semana sem bola rolando no Campeonato Brasileiro da Série C, mas sábado, dia de jogo da seleção, o esquenta é na Bandeirantes com Guarani e Caxias, partida a partir das 11 horas da manhã, duelo entre duas equipes que estão no G8, o Bugre é o primeiro colocado com 18 pontos, o Caxias é o quinto colocado com 15, oportunidade para o Guarani desgarrar, abrir vantagem sobre o nono colocado, que hoje é o Maringá, com 13, e encaminhar a sua classificação. Essa é a 10ª rodada de um total de 19 da primeira fase. Tem chão ainda. A primeira fase da Série C só termina no dia 30 de agosto e a partir daí
é um novo campeonato que o Guarani precisa estar em disputa para continuar vivo e sonhar com acesso para a Série B. Nos estúdios da Bandeirantes Campinas, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, os trabalhos técnicos são do Alan Zanelato na mesa de som, do Edson Freitas na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Começando com o giro da notícia para o motorista que está pelas ruas e avenidas de Campinas numa terça-feira bem movimentada e bem complicada para o trânsito, com 2 acidentes em locais de grande movimentação. Primeiro deles, Avenida Francisco Glicério, pouco à frente do cruzamento com a Moraes Salles. Um carro capotou depois de bater em um outro veículo na manhã de hoje, mas felizmente ninguém ficou ferido. Uma picape que estava envolvida nessa colisão, num trecho dos mais movimentados do centro da cidade, num dia útil, num horário comercial. Então imagine a confusão para o tráfego depois desse acidente que marcou o início desta manhã aqui na cidade de Campinas. Deixa eu trazer mais detalhes para você a respeito dessa colisão, dessa picape, inclusive com atualização aqui de momento, porque muita gente mais cedo ficou travada no trânsito na Avenida Francisco Glicério, num acidente que está ainda sendo investigado por parte das autoridades. Há, claro, uma busca por imagens neste momento para tentar descobrir a dinâmica exata desse acidente, mas o fato de não ter feridos numa colisão na Francisco Glicério, num carro que ficou tombado, não chegou a capotar, mas ficou tombado, é uma cena que assusta. E neste momento, informação aqui do tráfego, segundo os motoristas que passam pelo local, que o trânsito já está fluindo com mais naturalidade. Lentidão na Francisco Glicério nesse horário ela é normal, por conta do excesso de veículos. Agora, não foi o único ponto com colisão aqui na cidade de Campinas, não. Uma carreta com 42 toneladas de madeira quebrou no meio da pista da Avenida Prestes Maia na manhã de hoje. O motorista saiu do Acre, estava próximo ao destino final aqui em Campinas, e ali na saída da Avenida Papa Paulo VI em direção à Avenida Ralfo Leite de Barros, a carreta quebrou. Uma falha no diferencial, que é uma peça responsável pela tração do caminhão. O motorista relatou que o componente começou a estalar, travou e aí não tinha mais como seguir viagem. Agentes da INDEC estão no local. Vai ser necessário retirar a carreta num horário provavelmente de menor fluxo e foi preciso fazer um retorno mais à frente para voltar à via e acessar a Avenida Prestes Maia com a equipe sinalizando o motorista neste momento. Então evite a Avenida Prestes Maia por conta desse acidente, por conta desse veículo quebrado, desse caminhão com 42 toneladas de madeira. Não é um trabalho simples, não é uma retirada, uma remoção das mais fáceis, necessário um guincho especial, transbordo dessa carga pesada. Então, evite a Avenida Prestes Maia nesta manhã. Nas últimas horas, outros acidentes também foram registrados nas avenidas importantes de Campinas. Um motociclista de 43 anos ficou ferido depois de atingir um carro no túnel Joá Penteado, Avenida Doutor Rui de Almeida Barbosa, no sentido bairro Centro. A INDEC informou que a vítima foi socorrida no local, encaminhada à UPA Padre Anchieta. Trecho foi sinalizado para os trabalhos e a INDEC precisou também fazer um desvio para a remoção dos veículos na pista. Nossa torcida pela liberação nas próximas horas, pela recuperação deste motociclista, que nada mais grave tenha acontecido. Você acha que acabou? Nananina, não. Teve um engavetamento ontem de 5 veículos no cruzamento da Rua Abolição com a Avenida Ângelo Simões, no bairro Ponte Preta. 2 pessoas sofreram ferimentos leves e as outras não tiveram ferimentos. Um Fiat Uno e 2 Fiat Stradas aguardavam a abertura do semáforo. Na sequência, um Toyota Yaris em alta velocidade bate em uma das estradas
E aí o caos está feito, um verdadeiro strike com os veículos, 5 envolvidos, o motorista do Yaris chegou a dar uma ré e nessa ré atingiu um furgão que estava tentando também fugir dessa confusão toda. 2 pessoas com ferimentos leves são um homem de 45 anos e um jovem, um rapaz de 23 anos. Apesar dos ferimentos, eles não chegaram a ser encaminhados a nenhum hospital, foram atendidos ali mesmo pela equipe do Corpo de Bombeiros. O trânsito nesta terça-feira não tem reflexos por conta dessa colisão, o atendimento concluído na noite de ontem. Nas rodovias que cortam o nosso interior paulista, um acidente foi registrado hoje na rodovia Anhanguera, no quilômetro 154, lá em Cordeirópolis. Um motociclista tombou e foi conduzido em estado grave para o hospital. Nossa torcida pela recuperação. Para o motorista, a informação de que nesse momento o tráfego já está liberado. No mais, por conta desse caminhão quebrado na Avenida Prestes Maia que eu citei, há um reflexo ali no entroncamento da Santos Dumont com a rodovia Anhanguera, na entrada de Campinas pela Avenida Prestes Maia. Então é um trecho que, se você puder evitar, vai fazer um bom negócio. Ali já é bem confuso por natureza. Agora imagine com um caminhão quebrado lá na frente, provocando o desvio dos motoristas. No mais, informações das demais rodovias do estado de São Paulo. A TESP sinaliza nesse momento na rodovia Dom Pedro I, do quilômetro 104 ao quilômetro 100 na pista sentido Jacareí, uma lentidão por excesso de veículos, trecho entre Campinas e Valinhos. A sinalização também no anel viário Magalhães Teixeira, sentido interior. Quem sai, portanto, da Dom Pedro para acessar a Anhanguera e Bandeirantes, do quilômetro 8 ao quilômetro 3, tem lentidão no anel viário Magalhães Teixeira, não há formação de acidentes, mas sim por excesso de veículos. A rodovia Mogi Dutra, no sentido Mogi das Cruzes, congestionamento no quilômetro 46 por conta de uma obra que acontece nesse trecho. A informação também para quem vai ao litoral, sentido Betioga, interdição com Parisiga na Dom Paulo Rolim Loureiro, a SP 098. E no mais, o motorista que está no sistema Anhanguera Bandeirantes, nesse momento faz uma viagem sentido capital com lentidão do quilômetro 109 ao quilômetro 103, trecho entre Sumaré e Campinas, também por excesso de veículos, mas de Campinas para São Paulo, a rodovia Anhanguera tá mamãozinho com açúcar, sem trânsito sinalizado pela concessionária. A rodovia dos Bandeirantes tem a lentidão na entrada para a marginal do Rio Tietê, do quilômetro 15 ao quilômetro 13. No mais, motorista segue com boa viagem, boas condições de tráfego pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes teve ocorrência também nas últimas horas. Motorista bêbado que deu trabalho e disse para os policiais que era de facção criminosa. Se me prender, vocês vão ver o que vai acontecer. Prenderam. E o que aconteceu é que ele responde por embriaguez ao volante, como conta o repórter Matheus Machado. A abordagem aconteceu no quilômetro 77 da rodovia dos Bandeirantes, perto da praça de pedágio de Itupeva. Os policiais rodoviários suspeitaram do comportamento de um motorista e deram ordem de parada. O condutor apresentava sinais de embriaguez, com fala alterada e cheiro de álcool. Durante a fiscalização, o motorista admitiu que havia consumido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os policiais constataram também que o condutor não possuía carteira de habilitação. O homem de 23 anos ainda resistiu à prisão e precisou ser algemado. O suspeito disse que pertencia a uma organização criminosa e ameaçou matar os policiais. Ele foi levado à delegacia de Itupeva e o veículo foi apreendido. O investigado deve responder pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e ameaça. 10h13, seguimos com as informações das últimas horas aqui em Campinas e região. Olha, tem uma operação grande acontecendo neste momento, é do Ministério Público, com o objetivo de novos focos de atuação de organizações criminosas ligadas ao PCC, incluindo a corrupção de agentes públicos. E atenção, tem um chefe de investigadores da Polícia Civil preso, um advogado que trabalhou como estagiário do próprio Ministério Público e um ex-policial civil expulso da corporação. Estão sendo cumpridos nesse momento 10 mandados de busca e apreensão,
3 mandados de prisão temporária. Cidades de Campinas e Cardoso, também aqui no interior de São Paulo. A investigação apontou a participação do crime no planejamento para matar o promotor de justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, Amaury Silveira Filho. Nós contamos essa história para você. Um dos líderes do PCC, conhecido pelo apelido de Mijão, foi quem organizou esse pedido para a morte de um promotor de justiça. E agora temos novos desdobramentos da Operação Pronta Resposta, em conjunto com a Operação Off-White. Promotores de Justiça do GAECO, com o apoio do BAEP, da Corregedoria da Polícia Civil e da Corregedoria de Polícia Penal, estão nas ruas. E o nome da operação de hoje é Operação Infiltrados. É o famoso cortar na própria carne. É o Ministério Público investigando seus pares e os agentes da lei que estão correndo junto com o crime organizado. A Operação Pronta Resposta foi em 22 de agosto pela apuração do crime da tentativa de homicídio contra o promotor de justiça do GAECO. Só que no curso da investigação, o GAECO descobriu que uma semana antes da operação acontecer, um dos principais acusados, responsável direto pela execução do plano para manter o promotor de justiça do GAECO, para matar ele no momento em que ele não estava de serviço, esse cara se reuniu com o chefe dos investigadores da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Campinas. No material apreendido pelo GAECO, foram localizados vídeos que mostram um encontro realizado entre os investigados justamente às vésperas da operação ser deflagrada. Operação que frustrou o atentado contra o investigador do Ministério Público. O GAECO investiga as informações privilegiadas e sensíveis que teriam sido repassadas ao criminoso pelo investigador de polícia. Porque a quadrilha sabia os locais onde o promotor frequentava na sua vida particular, academia, mercado, enfim, o carro que ele usava, o trajeto que ele fazia do GAECO para casa. Como é que eles tiveram acesso a essas informações? Agora o Ministério Público passa a ter mais detalhes, porque saiu de dentro da própria polícia e do Ministério Público. Um outro foco investigativo também decorrente das operações Pronta Resposta e Off-White, o GAECO descobriu que um dos principais membros da organização criminosa estava sendo vítima de extorsão praticada por agente que se valia de informações privilegiadas. Com o aprofundamento do trabalho, o GAECO apurou que o responsável direto pela extorsão praticada contra o membro da organização criminosa era um estagiário do Ministério Público, que, ao que tudo indica, meses antes, teria propositadamente se infiltrado em uma das promotorias de justiças criminais de Campinas para ter informações para passar para o PCC. E depois extorquia a facção criminosa dizendo: eu quero tanto para determinada informação privilegiada. Olha a importância dessa investigação de hoje. Utilizando os bancos de dados e sistema de pesquisa e contando com o auxílio de outros agentes públicos, o estagiário teria conseguido identificar criminosos de alto poder econômico e então direcionado esforços para extorquir dinheiro em troca de suposta proteção nas investigações. Entre esses outros agentes públicos estaria um policial penal e um ex-policial civil que já foi expulso da corporação há alguns anos pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. Também foram colhidos elementos que apontam que os atos de extorsão teriam sido praticados com o uso de internet de um escritório de advocacia. Então hoje são 10 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão temporária que já estão sendo cumpridos, por envolverem suspeitos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal para cumprirem essas ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão, expedidos pelo Juízo de Garantias de Campinas. Além do BAEP, o GAECO conta também com o apoio da Corregedoria, da Polícia Civil e da Polícia Penal. Também está presente a Ordem dos Advogados do Brasil para especificamente acompanhar as buscas no escritório de advocacia onde foi identificado o computador que estava passando informações para a facção criminosa.
Tem mais detalhes que vão ser ao longo do dia divulgados. Então o nosso compromisso é, se tivermos novas informações ainda hoje no Manhã Bandeirantes, eu trago para você, porque a Lucimere Ramalho está acompanhando essa ocorrência. Se não tivermos ainda hoje, no Acontece 13h, esse vai ser um dos assuntos na tela da Band, e amanhã a gente traz a fala do promotor do GAECO, que conduzir essa entrevista coletiva, da Corregedoria da Polícia Civil, nome do delegado, nome do estagiário, para que a gente possa colocar todos os pingos nos is aqui nessa ocorrência e saber quem é quem no combate ao crime organizado. A importância disso também, meus amigos, é porque quando a polícia faz vistas grossas, ou um órgão de investigação como o GAECO, que é do Ministério Público, faz vistas grossas para seus pares por corporativismo, a gente viu isso acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, com a formação de milícias. Vai deixando, vai romantizando, o policial que está tomando conta daquele bairro expulsou determinada facção criminosa, quando na verdade o policial é tão bandido quanto aquele faccionado. Então não podemos deixar, assim como o São Paulo já errou lá atrás, de deixar crescer de dentro das cadeias o núcleo de uma facção criminosa, que foi subestimado quando nasceu e hoje todo mundo conhece a sigla PCC, não podemos deixar que policiais como esses, que agentes da lei, usem do cargo e tenham a proteção de instituições, porque senão São Paulo também será uma terra miliciana. Já tivemos prisões nos últimos anos de guardas municipais extorquindo bandidos, já tivemos casos de policiais que tinham contato direto com o traficante e agora a investigação sobre um agente da lei que passava informações para um dos líderes do PCC. Isso é muito grave, isso é muito sério e é nosso compromisso a gente continuar aqui com as investigações. Tem detalhes aqui, olha aqui, ó. Acaba de chegar, portalbandmulti.com.br, já tem nome e sobrenome. Maurício Aparecido de Oliveira foi chefe dos investigadores da Delegacia de Investigações sobre Entorpecente de Campinas e atuava no 1º Distrito Policial. E é aqui que, durante as investigações, o GAECO descobriu que uma semana antes da operação, um dos principais acusados estaria se reunindo com esse chefe de investigação da DISE. Então aqui, portal bandmulti.com.br, Maurício Aparecido de Oliveira. A gente está aguardando também uma posição da OAB sobre o escritório de advocacia, nomes de todos os envolvidos, e assim queremos também trazer as informações na íntegra para você. Outro agente da lei que deu trabalho e que repercutiu demais a história foi o coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, preso por desacato, desobediência e dano ao patrimônio. Nós temos novas informações sobre isso. O coronel passou por audiência de custódia. E como é que tudo começa? Qual é o início dessa ocorrência? A Guarda Municipal estava acompanhando por imagens de monitoramento, pela central de monitoramento do município, uma caminhonete em que uma mulher estava dentro de um carro, um homem dirigindo, uma mulher no banco do passageiro. Veículo para no semáforo, a mulher abre a porta como se assustada estivesse, e esse homem a puxa pelo cabelo de volta para dentro do veículo, fecha a porta violentamente e segue viagem. Então essa cena foi vista por guardas municipais que estavam no patrulhamento por câmeras. Uma viatura na rua foi acionada. Puxaram o emplacamento ao veículo tal, a guarda encontrou. E aí foi um show de horrores. O Igor Val vai trazer o resultado da audiência de custódia e um trecho do vídeo gravado pelos guardas municipais como prova para eles se defenderem caso fossem tratados como os errados nessa ocorrência. Igor, conta pra gente como é que tudo aconteceu ontem, o desfecho, e se o coronel ficou preso ou foi liberado na audiência de custódia, por favor. Oi, Heitor, estou aqui em frente à sede da Guarda Municipal de Hortolândia e até essa viatura, bem aqui atrás de mim, é a viatura que foi danificada pelo coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa viatura, Heitor, está com o capô parcialmente amassado e também com a lateral aqui do veículo também parcialmente raspada. Heitor, até a informação que chega é que este coronel da reserva, identificado como José Eufrásio Barreto, passou por audiência de custódia e foi liberado pela Justiça. Essa história começa quando a Central de Monitoramento de Hortolândia
flagra uma cena de uma possível tentativa de feminicídio, segundo o boletim de ocorrência. Os guardas viram na central de monitoramento o exato momento em que uma mulher tenta sair de uma caminhonete e o homem puxa de volta ao carro, puxa até pelos cabelos. Esse homem que puxa essa mulher de volta, Heitor, é José Eufrásio Barreto, o coronel da reserva da PM de Minas Gerais. Os guardas, então, viram essa cena e foram até o local para atender essa ocorrência, verificar do que se tratava essa possível tentativa de feminicídio, segundo o boletim de ocorrência. Chegando no local para tentar realizar esta abordagem, a equipe já percebeu que o homem estava visivelmente teria ingerido bebidas alcoólicas. E no momento da abordagem, esse homem começou a xingar a Guarda Municipal de Hortolândia, diminuir o trabalho das equipes e até danificou parcialmente a viatura. Heitor, a gente tem o vídeo de uma câmera que estava em um dos guardas e mostra exatamente como foi essa abordagem e também mostra o que esse coronel da Polícia Militar falou para os guardas. Vamos ouvir. Identificar pra quem? Você é quem pra me identificar? Positivo, se identificou como coronel, você tá viu aqui? bem exaltado, ofendendo todas as equipes. Dessa desse carro. Ele falou verbalmente. Falei! E eu falei que eu tinha a minha funcional. Eu não... Oi? O senhor tá alterado? Tô f***! Por quê? Deixando a rede porque copiar. eu tô que é isso aqui? Vocês estão o que na hora do dia? Não, o senhor tá alterado. Vocês são chuta-fogo de praça, vai! Vai tomar. Vocês tudo! É assim a abordagem? É assim mesmo! Vocês são... Tá achando o quê? Você não vai sair aí não, viu, Joe? Você não vai sair aí não! Vou sair! Opa! Não, o senhor não vai sair. Vou sair por quê? Vai botar a mão em mim? O senhor não vai sair. Vai botar a mão em mim? Foi mesmo! Essa aqui me abolou! Onde é que eu tô? Olha onde é que eu tô! Sim, tá gravando. Chama coronel da polícia militar pra cima, porque ninguém de você vai botar a mão em mim e vai fazer uma p***. Você já me identificou? Eu sou coronel da PM e você não... Nem você, nem nenhum. A voz feminina que você ouve ao fundo é da mulher do coronel, aquela que teve os cabelos puxados na imagem flagrada pela câmera de monitoramento e ela estava inconformada com a abordagem contra o marido, sendo que a abordagem foi feita justamente para proteção a ela. Tem muitas camadas nessa história. É importante primeiro ver que a equipe da Guarda Municipal de Hortolândia está muito atenta às câmeras. Não para multar, não apenas, né? Para multar, para estacionamento irregular, para quem eventualmente atravessa o sinal vermelho, mas para a segurança pública mesmo. Porque quando você tem uma cena dessa de violência flagrada por uma câmera, o que você espera é que alguém tome uma atitude. E a Guarda Municipal tomou essa atitude. Segundo ponto é que se fosse uma viatura da Polícia Militar, de repente do BAEP, o coronel não teria esse comportamento. O coronel teve esse comportamento por se achar superior à Guarda Municipal. Isso falamos bastante disso ontem. Agora, um terceiro ponto que eu fiquei muito curioso é como o caso foi elaborado no boletim de ocorrência do plantão policial em Hortolândia. Porque ele está visivelmente embriagado, o coronel da Polícia Militar. Ele fala. Aliás, eu não ouvia tanto apito assim numa fala desde que a Dercy Gonçalves dava entrevista quando era viva. É um pi, pi, pi atrás do outro, de tanto palavrão que tinha nessa abordagem. O guarda pergunta, o senhor está alterado? Ele fala, tô pra... e mete um palavrão no meio. Ele fez exame de sangue e sangue constatou que ele tinha álcool, mas não foi detido por embriaguez ao volante, sendo que ele foi flagrado dirigindo. Por quê? Que também não entrou o crime de embriaguez ao volante. Que esse a pena é maior. Esse pode ser coronel, pode ser desempregado, pode ser quem for. Na pena da embriaguez ao volante, você perde o direito de dirigir. Você perde a habilitação por um período. Tem que passar por reciclagem, é uma dor de cabeça danada. Aliviaram para o coronel ou não tinham elementos para comprovar que ele estava bêbado e dirigindo? Curiosidade que eu fiquei depois de ouvir as informações do repórter Igor Val. Pelos crimes de desacato, desobediência e dano ao patrimônio, é óbvio que ele seria liberado na audiência de custódia. Agora, dano ao patrimônio, quem tem que pagar é ele, não a corporação em Minas Gerais.
nem o prejuízo ficar para os guardas aqui da cidade de Hortolândia ou para o morador de Hortolândia através dos seus impostos. Ele, como cidadão, recebe uma boa aposentadoria do Estado, como policial aposentado, tem totais condições de pagar pelo dano que fez na viatura. Para trocar o capô, para desamassar, seja o que for. Mas isso não pode ficar impune. São 10h29, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos repercutir assuntos de saúde. Um congresso que aconteceu nos Estados Unidos, organizado pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica, trouxe uma novidade. Uma pílula contra o câncer que chegou a fazer médicos chorarem durante a apresentação e que pode, quem sabe em breve, também fazer parte do tratamento oncológico no mundo todo. A gente vai entender melhor sobre qual câncer a gente está falando com o especialista na volta do intervalo. E nós conversamos também com uma infectologista para repercutir a história da vacina do Instituto Butantan no combate à dengue. Vacina que foi liberada num primeiro momento para os profissionais de saúde e ontem o Ministério da Saúde suspendeu a vacina da dengue do Butantan após o registro de 2 mortes suspeitas. A gente vai entender melhor essa história na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Em São Paulo, segurança é mais do que força, é inteligência. Com o Muralha Paulista, mais de 125 mil câmeras integradas ajudam a registrar os menores índices de roubos e homicídios da história. Com o Recupera SP, os recursos apreendidos do crime são reinvestidos em mais segurança. E com a patrulha e o app SP Mulher Segura, as mulheres ganham proteção e rede de apoio. Segurança é mais do que força, é inteligência. Governo do Estado. São Paulo são todos. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Já estamos de volta, 10 da manhã e 31 minutos, hoje dia 9 de junho de 2026. E esse mês de junho começou no dia 1º com uma sessão lá em Chicago, nos Estados Unidos, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Ele é considerado o maior e mais influente congresso de oncologia clínica do mundo. Médicos e pesquisadores que lotavam o auditório, eles se levantaram, aplaudiram em pé, alguns com lágrimas nos olhos, em um ambiente técnico, um ambiente formado por especialistas que estão acostumados a lidar com doenças, com tratamentos, com o que emociona o ser humano. Mas ali naquele auditório, algo novo estava sendo apresentado. A divulgação dos primeiros resultados de um comprimido tomado uma vez ao dia que havia quase dobrado a sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas metastático, sem resposta à quimioterapia. Vamos entender um pouco mais sobre esse congresso, sobre esse evento e a pílula para o câncer que fez médicos se levantarem e aplaudirem em pé. Nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes é o Dr. Davi Pinheiro Cunha, médico oncologista, sócio do Grupo Sonhe e a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Dr. Davi, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É comum essa cena, doutor, de médicos se levantarem, se surpreenderem e ficarem emocionados com o resultado em um congresso médico? Poxa, realmente esse dado, né, essa apresentação é bem comum.
né? Mas eu acho que por diversos motivos ele foi, né, trouxe tanto impacto e foi tão emocionante ali para a sociedade médica de oncologia, né? Eu acho que tinha muitos anos, muitas décadas que a gente não tinha nenhum avanço para o tratamento do câncer de pâncreas. E esses resultados realmente são resultados muito, muito significativos, que trouxeram aí uma nova perspectiva no tratamento do paciente com câncer de pâncreas com metástase. Bom, para a gente entender, então, primeiro, como é que o câncer de pâncreas ele age no nosso organismo e qual é a principal dificuldade no tratamento desse tipo de doença, doutor? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala em câncer de pâncreas, muitas vezes ele já é conhecido como um dos tumores mais agressivos que a gente tem hoje na oncologia, né? Ele além da alta agressividade, ele faz o diagnóstico numa fase muito tardia, né? E isso correlaciona a sua alta mortalidade. Então, dentre todos os tumores que a gente tem hoje, ele é um dos mais letais, tá? E muito está relacionado pela agressividade, que por si só é um tumor agressivo, e também muito pelo diagnóstico em fases mais avançadas, diagnósticos mais tardios, né? Porque ele é muito silencioso na fase inicial. Então, quando o tumor está pequeno, ele vai crescendo ali, ele não causa sintomas nenhum. E quando ele começa a ter sintomas, né, geralmente dores abdominais, desconforto, que são sintomas específicos, ele já está numa fase mais avançada, e aí isso traz toda essa agressividade que a gente acabou de comentar. Bom, a pílula testada em pacientes que estavam em metástase, ou seja, um câncer que já tinha espalhado pelo corpo. E o tempo médio de sobrevida quase dobrou, passou de cerca de 7 para 13 meses. Qual a importância disso num tratamento em que a quimioterapia já não demonstra mais resultados, doutor? Perfeito. Acho que a gente tem que deixar bem claro, né? Eu acho que todos que estão escutando a gente, quando a gente tem um dado tão emocionante que, né, médicos aplaudiram de pé, a gente já tem uma perspectiva que foi um tratamento com cura, né, num câncer tão agressivo. E não é esse o dado, né? O dado que a gente tem é um controle muito mais significativo no câncer de pâncreas com metástases. Mas por que isso foi tão, né, comentado? Porque é um cenário muito carente, muito órfão de opção eficaz de tratamento, né? Então, esse estudo, ele avaliou paciente com um subtipo de adenocarcinoma de pâncreas, que é o subtipo mais frequente encontrado de tumor nesse órgão, que já tinham metástase e já foram tratados previamente com uma quimioterapia. Então, aquele paciente que foi testado um tratamento inicial e mesmo assim o tumor não respondeu muito bem a partir de um momento, ele cresceu e esse aumento desse tumor foi tratado com tratamento que até hoje é o padrão, que quimioterapia, e foi testado esse novo remédio, né, que é um tratamento via oral, um comprimido, né, uma pílula, que tem uma ação na via do RAS, né? É uma coisa bem específica, que é uma via que em 90% dos pacientes com câncer de pâncreas, ela está ativada, ela está mutada. Isso confere um tumor mais agressivo, com maior resistência ao tratamento, e ele deixa o tumor mais difícil controle. E esse tratamento, esse comprimido, ele traz uma inibição, um controle de toda essa via, né? E foi esse o dado. Quando a gente inibe essa via, a gente dobrou a mediana de sobrevida dos pacientes, né? Um dado bem específico, então ele trouxe de 6 para 13 meses, né? Então, dobrando essa mediana, uma redução no risco de morte 60%, né? Isso são dados difíceis de traduzir, mas de uma forma, né, clara, assim, isso é muito significativo, é muito robusto esse dado para um tumor que é tão agressivo como o câncer de pâncreas. Esse medicamento, ele pode também ser aplicado em pacientes com câncer em outras partes do corpo? Excelente pergunta, né? Eu acho que, e um dos motivos que eu acho que, né, essa apresentação trouxe, né, de impacto é que talvez ele abra possibilidades para que esse tratamento seja utilizado em outros tipos de câncer, né? Hoje o tratamento do câncer, ele é muito individualizado, né? Antigamente, a quimioterapia para a maioria dos pacientes, hoje não. Hoje a gente avalia o tipo do tumor, aonde que é o órgão de origem, a gente procura mutações específicas para cada tumor e a partir daí a gente escolhe o melhor tratamento para que a gente consiga ter uma melhor resposta e menos efeito colateral.
E o que a gente sabe que essa mutação, né, do RAS, ela é encontrada por volta ali de 40% até 50% dos pacientes com câncer de intestino, né, o câncer coloretal com metástases. A gente tem essa mutação em pacientes com câncer de pulmão, né, por volta ali de 20%, a gente pode ter essa mutação. E essa droga não foi testada de forma clara nesses tipos de tumores ainda. Mas acredito que com esse resultado que a gente teve para câncer de pâncreas, a gente vai começar novos estudos para esses outros tumores, e isso vai trazer uma possibilidade, né, de um controle, dados, espero eu, né, tão significativos, tão robustos em outros tumores, para que a gente possa, né, dar esse tipo de benefício para outros tipos de tumores e outros pacientes. Nós estamos conversando com o Dr. Davi Pinheiro Cunha, médico oncologista clínico, sócio do Grupo Sonhe, conversando conosco a respeito de um novo medicamento que dobra a sobrevida em câncer de pâncreas, que foi apresentado em um congresso médico mais respeitado na área de oncologia em Chicago, nos Estados Unidos. Agora, doutor Davi, uma vez apresentados os resultados, uma vez trazendo um avanço importante para a ciência, qual é o próximo passo para a aplicação desse medicamento, para que ele seja produzido em laboratório em grande escala? E imagino que o custo dele deva ser bem elevado também, né, doutor? Perfeito, né? Depois que a gente teve essa apresentação e esse dado caiu na mídia, né? Não foram poucos pacientes que me procuraram, e alguns pacientes realmente com diagnóstico de câncer de pâncreas, já estão em tratamento, ansiosos para que quando a gente vai poder utilizar, né? Que dia que vai chegar esse medicamento, como que a gente vai fazer o tratamento de forma prática, no nosso dia a dia, que dia que isso começa, né? O problema é que a gente tem a questão, né, apesar de ter sido um estudo muito bem feito, então isso que a gente chama de estudo randomizado, com braço controle adequado, a gente avaliou o perfil de segurança do medicamento, então o medicamento mostrou que ele é seguro, ele tem menos efeito colateral que a quimioterapia, ele melhora a qualidade de vida dos pacientes, então assim, tem tudo de resultados positivos para que isso seja incorporado na nossa prática. O problema é que a gente precisa ainda da aprovação de órgãos regulatórios, né? Então, a avaliação aqui no Brasil, né, da avaliação dos resultados desse estudo, da avaliação de segurança e da incorporação, né, nesses órgãos regulatórios. E depois também a questão da precificação, né? Quanto que vai ser o custo disso para que a gente consiga fazer a compra e dar acesso aos pacientes, né? O que a gente sabe, já diante aí de outros exemplos, de outras terapias direcionadas a alvos, né? Principalmente tratamentos orais e endovenosos, é que esses medicamentos, eles chegam com um custo extremamente alto, né? Lógico que foi anos aí de estudos para conseguir fazer essa molécula, para fazer ela funcionar, testar, mas a gente vê que no impacto de custo é muito elevado, e a incorporação, né, para os planos de saúde não é simples, porque isso traz um impacto, e um impacto ainda maior no Sistema Único de Saúde, que é hoje o local no Brasil que a gente assiste a grande parte dos nossos pacientes com câncer de pâncreas, né? Então, a gente está esperando esse processo, a medicação ainda não foi aprovada em nenhum lugar no mundo, né? Geralmente existem as aprovações dos órgãos regulatórios dos Estados Unidos, do Brasil, a partir daí tem-se a precificação, e a partir daí que a gente vai conseguir realmente dar acesso aos pacientes com esse novo medicamento. Então, a gente tem alguns meses pela frente que a gente está ansioso para que isso seja feito de forma rápida, precoce, mas não é hoje, na prática, um medicamento que a gente consiga oferecer para o nosso paciente no dia de hoje e nas próximas semanas. Doutor, e como fica em relação à patente? A produção é exclusiva do laboratório que fez os testes, ou pelo interesse público essa patente é quebrada e compartilhada com outros laboratórios? Já existe uma resposta para isso? Geralmente, né, a questão de quebra de patente é uma coisa muito, muito pontual, muito específica, é muito raro isso acontecer de uma forma prática, né? Já tivemos isso há muitos anos atrás com as terapias antirretrovirais, e isso exige, né, uma questão de populacional, a emergência, o custo, mas para esse medicamento, acredito, né, que isso não está em cogitação, né? Eu acho que é um medicamento que ele foi desenvolvido durante muitos anos, elevado custo que isso gera, mas isso vai, nesse momento, ter uma patente por conta desse custo, e hoje, de uma forma geral, na oncologia, né, os medicamentos recém-aprovados,
eles passam por um período, alguns anos, em que existe a questão da patente, e só aquele laboratório, né, produz, a gente não pode ter formulações genéricas ou similares daquele produto naquele momento. Depois da quebra de patente, que isso vai demorar alguns anos, aí sim você pode ser comercializado de forma alternativa com produtos genéricos. Então, na prática, até para todos que estão escutando, assim, minha opinião pessoal é que é muito pouco provável que vai ter algum tipo de quebra de patente, apesar dos resultados positivos, a gente, né, vai ter que dar acesso aos pacientes da forma aí que é o que acontece na grande maioria das vezes, a aprovação pelos órgãos regulatórios, a questão do custo, a precificação, e a gente de alguma forma ou outra vai ter que arcar, né, de forma saudável, técnica, negociando o melhor custo com a indústria farmacêutica para que isso seja incorporado. Claro que não dá para saber como será ainda no Brasil, porque estamos em fase de estudos, tem ainda muito a se caminhar para ter esse medicamento. Mas, normalmente, quando se tem um medicamento caro, com alto custo, mas fundamental para um tratamento de um paciente no Brasil, o governo federal banca, o SUS manda importar esse medicamento ou é necessário ter algum tipo de ação judicial ou compra particular? Como é que funciona geralmente no Brasil, doutor? Não especificamente sobre esse, que a gente ainda não sabe como será, mas... Sim. Para medicamentos parecidos, com alto custo, que só tem uma produção fora do país, o Brasil banca? Sim, mas o que acontece é o que, da seguinte forma, né? No Brasil a gente tem alguma forma que são a aprovação do órgão regulatório, que ele vai avaliar a questão da eficácia do tratamento e a segurança, tá? Depois existe uma diferença entre medicamentos que são endovenosos e medicamentos que são oral, isso para incorporação no sistema privado, nos convênios, que teria a questão do rol da ANS, que ele faz a avaliação e a incorporação do medicamento que é oral. Então isso gera uma dificuldade a mais, né? Porque isso demora um tempo a mais para que os medicamentos de forma oral sejam incorporados e a partir daí você seja obrigatório a cobertura pelos convênios. Quando é endovenoso, a partir do momento que a Anvisa faz a aprovação, isso automaticamente vira um medicamento obrigatório para a cobertura dos convênios, tá? Então, no caso, é uma medicação oral, que a gente vai ter mais essa etapa para que a gente consiga o acesso de forma mais ágil para o sistema privado, os convênios, como eu falo. Para o SUS, a situação é muito mais complexa, né? Porque o que acontece? A gente precisa entender que o nosso sistema aí, o que a gente tem de dinheiro para ser gasto no Sistema Único de Saúde, ele tem um teto, ele tem um limite. A partir do momento que a gente incorpora um medicamento de muito alto custo, se aquele teto, aquele limite é atingido, eu tenho que tirar de algum lado para colocar esse medicamento novo, né? Então, aquele cobertor muito curto, que eu puxo de um lado, ele tem que puxar do outro, e aí a gente tem que olhar isso com muito critério, né? Avaliar o quanto isso traz de benefício, o quanto é o custo, para que a gente não desassista outros pacientes com outros diagnósticos, né? Então, lógico, a gente está falando de um câncer com alta agressividade, com poucas opções de tratamento, mas a gente está falando de um paciente com um câncer com metástases, que tem uma sobrevida mais limitada, e aí a gente tem que colocar, poxa, o que a gente vai fazer com esse dado? O quanto isso vai custar? O quanto isso vai impactar no Sistema Único de Saúde? O que eu vou ter que tirar de acesso de outros medicamentos para que isso seja incorporado? Então, essa avaliação técnica, a gente faz algumas vezes a necessidade de avaliação de custo-efetividade, que é olhar o custo que aquele produto traz, mas o quanto ele é efetivo para o nosso sistema, para que ver se isso é, vamos dizer, saudável a incorporação. E quando eu falo saudável, é a questão exatamente que eu falei, assim, não só para aquele paciente, para o sistema todo, se faz sentido a gente fazer essa incorporação. Então, é algo extremamente complexo. Hoje, o Brasil, a gente está trabalhando muito isso, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica cada vez mais está atuando nessa forma de incorporação de novos medicamentos no SUS de alto custo, mas que isso seja feito de forma saudável, técnica, porque se a gente incorpora de forma desorganizada, o cobertor é curto, vai faltar em algum lado, e é isso que a gente não pode deixar acontecer. Nós conversamos com o Dr. Davi Pinheiro Cunha, médico oncologista clínico, sócio do Grupo Sonhe, falando sobre o novo medicamento apresentado em um congresso de médicos oncologistas em Chicago, nos Estados Unidos, que dobra a sobrevida em câncer de pâncreas
e explicando para a gente como funciona o sistema como um todo também quando uma novidade importante como essa é apresentada. Doutor Davi, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe, espaço sempre aberto para falarmos sobre inovação da ciência e sobre tratamentos tão importantes para a nossa sociedade. Eu que agradeço, é realmente um grande prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso, doutor Davi Pinheiro Cunha, nosso convidado, às 10h49. Ainda falando sobre saúde, o Ministério da Saúde afirmou que ainda não há um prazo definido para a conclusão da investigação envolvendo a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, que teve a aplicação suspensa temporariamente pelo governo federal. Uma coletiva de imprensa, que você acompanhou alguns trechos aqui na programação da Bandeirantes, que foi conduzida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, trouxe como algumas informações o fato de que o Ministério tem cobrado rapidez nas análises, mas ressaltando que o processo vai seguir os protocolos de segurança e de farmacovigilância que são adotados pelo Sistema Único de Saúde. O ministro foi questionado sobre quantas cidades receberam a vacina durante a campanha e afirmou que os dados ainda seriam levantados. Bom, os dados são os seguintes. Segundo o Programa Nacional de Imunização, foram aplicadas 501.044 doses entre janeiro e o último dia 30 de maio. Desse total, mais de 417 mil foram destinadas a profissionais da atenção primária à saúde. E foram aplicadas de maneira mais ampla em alguns municípios testes. Aqui no estado de São Paulo foi Botucatu, no estado de São Paulo, com uma população mais ampla da vacina, não apenas os profissionais de saúde. Também cidades testes da vacina contra a dengue, Nova Lima, em Minas Gerais, Maranguape, no Ceará, terra de Chico Anísio, e na região do Araguaína, no estado do Tocantins. A decisão não afeta a vacinação contra a dengue atualmente oferecida no SUS para crianças entre 10 e 14 anos. Por quê? Porque não é essa vacina que está sendo aplicada nas crianças. E trazendo os números aqui para Campinas, a cidade já recebeu também as primeiras doses do imunizante, que ficaram disponíveis para profissionais de saúde. A vacina foi aplicada em trabalhadores da saúde pública e privada e pessoas com 59 anos ou mais. Ainda não há um dado específico de quantos foram os vacinados aqui em Campinas, mas a prefeitura já reforçou que as famílias que precisam vacinar os filhos entre 10 e 14 anos podem seguir com essa ideia e levar a criança a um centro de saúde, porque a vacina que está sendo aplicada é a Qdenga, do fabricante japonês, que nada tem a ver com essa suspensão temporária. A prefeitura vai manter 562 doses em estoque que não serão utilizadas até a conclusão da investigação. Essas que eu estou dizendo, 562, são as doses da vacina do Butantan que estão no estoque aqui na cidade de Campinas. A Secretaria de Saúde orienta que pessoas que receberam a vacina do Butantan há, no máximo, 21 dias, fiquem atentas a sintomas como febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, tontura, sangramentos, sonolência excessiva ou irritabilidade. Em caso de sinais de alerta, a recomendação é procurar um serviço de saúde e informar que tomou o imunizante. O jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com a doutora Rosana Hittmann. Ela é médica infectologista e vai explicar mais tecnicamente sobre a suspensão por parte do Ministério da Saúde da vacina do Butantan contra a dengue. Bom, primeiro, para nós que somos completamente a favor da proteção através da vacina, é uma notícia sempre muito triste, né? Um fato triste a gente ter que dar um passo atrás, suspender uma vacinação no nosso país para uma doença que é tão importante, não só no Brasil, como de uma forma global. A Organização Mundial da Saúde estima que mais da metade da população mundial está sob risco de dengue. Então é muito desejado que a gente tenha uma vacina, e uma vacina, obviamente, que seja eficaz, mas a primeira palavra é que seja segura, né? Então a gente vê essa notícia de um lado com tristeza e de outro lado
como algo necessário neste momento em que se evidenciou um número acima do esperado em relação a eventos adversos graves, inclusive com dois óbitos que estão sendo investigados, etc. Mas isso, sem dúvida, gera um alerta, uma situação de cautela, e por isso que o Ministério da Saúde, na minha ótica, corretamente suspendeu a vacinação, notificou o Instituto Butantan para a gente poder ter mais dados e tentar entender se esses eventos adversos tiveram ligação, primeiro, com a vacina e, segundo, com alguma característica dos pacientes que possam levar a um evento adverso que a gente não estava esperando, baseado nos estudos que a gente tinha até agora. O trabalho tem que ser feito no prazo correto, que nos dê uma informação de segurança. Eu acho que a gente não tem que pressionar nada, está todo mundo muito interessado em logo saber os dados, mas o importante agora é ver qual faixa etária que teve maior incidência de evento adverso. Nós estamos falando desses 3 mais graves, mas tiveram 42 eventos adversos que precisam ser analisados. É numa determinada faixa etária, é em pessoas mais velhas, é em pessoas previamente que tiveram dengue, por exemplo, pessoas que já tinham outros tipos de vacina, alguma doença de base, ou seja, uma análise epidemiológica aprofundada em relação aos casos para tentar identificar se existe alguma característica nessas pessoas que possa, por exemplo, chegar à conclusão que a gente vai ter que restringir a população que pode tomar essa vacina. E, por outro lado, claro, o Instituto Butantan tem que fazer também a parte dele de tentar esclarecer à população e ao Ministério da Saúde o que está vendo e a que conclusão vai ser chegada. Essa explicação da doutora Rosana Hittman, médica infectologista, conversando com o grupo Bandeirantes de Comunicação. O ouvinte participa também comentando sobre esse assunto, a mensagem que chega do Adriano Vermelho, desejando bom dia a todos. Sobre os efeitos colaterais da vacina contra a dengue, ele coloca colaterais aqui entre muitas aspas. A medicina não é e nunca foi, nem deve ser, um concurso de popularidade. Sim, eu sei que parece uma dura afirmação com pouca empatia ou até falta de sensibilidade. Acredite, não é. Eu, como um bom estoico que sou, apenas estou sendo prático e honesto, escreve o Adriano, mas supostamente 2 pessoas vieram a óbito por conta dessa vacina. Bom, acredito que uma vida perdida é preciosa demais e não pode de maneira alguma ser usada como arma política. Sim, porque para os antivacinas, os antivax, é a prova irrefutável de sua teoria louca de conspiração, e para os que são a favor de imunizantes, o uso da estatística real para mostrar a eficiência do fármaco, na minha opinião, desumaniza as vítimas. O Adriano conclui dizendo que precisamos, infelizmente, mesmo com esses efeitos colaterais, seguirmos e que essas mortes não sejam em vão. Lembrando sempre que todos temos os direitos de tomar ou não vacinas. Eu opto por tomar. Já provamos que cientificamente somos tão bons ou melhores que os laboratórios de ponta. Eu tenho muito medo de para onde vai essa conversa, viu, Adriano, meus caros amigos ouvintes da Bandeirantes, porque ciência não pode se confundir com paixão. Ciência trabalha com dados, números e estatística. E, de fato, perder uma vida não pode ser tratado como uma porcentagem dos casos solucionados. Se a vacina de alguma forma tem relação com a morte de uma única pessoa, isso é muito grave, isso é muito sério. Mas não dá para jogar fora o trabalho e o estudo feito pelo Instituto Butantan durante todos esses anos. Por isso a cautela, por isso a suspensão. Hoje não dá para dizer que as mortes foram provocadas pela vacina. É possível que a vacina não tenha protegido essas pessoas de casos mais graves, mas para isso é preciso investigação. E investigação se faz com gente séria, técnica, disposta a encontrar respostas e não narrativas. É isso que se espera do Ministério da Saúde, é isso que se espera do Instituto Butantan, que com seus técnicos encontrem as respostas de por que essas mortes aconteceram e que a vacina, uma vez sendo liberada, passe essa credibilidade para uma população que, óbvio, vai ficar com medo. Medo porque assusta qualquer um de nós e medo porque vai ter uma campanha
para destruir a imagem dessa vacina. E aí não importa se o Instituto Butantan é do governo do estado, se o Ministério da Saúde é de responsabilidade do governo federal, porque o movimento anti-vacina, ele existia antes da briga política entre Lula e Bolsonaro. O movimento anti-vacina, ele existia antes da pandemia da Covid-19. Ele só ganhou corpo, ele ganhou força e ganhou palanque. E eu acho que pode botar veículos de comunicação aí como culpados também por isso. Por darem voz a maluco que não tem nenhum embasamento científico para falar de uma coisa que é tirada de dentro da cabeça, para não usar uma outra palavra que me veio à mente aqui agora. São teorias que não podem atrapalhar um trabalho técnico e científico. Então a cautela nesse momento para a suspensão, a busca por respostas com essas pessoas, que as respostas sejam transparentes. Se o imunizante tiver uma contraindicação, que essa contraindicação seja publicada, informada e restrita para aquele público não receber o imunizante. Se a morte não tiver relação com a aplicação do imunizante, tem que entender por que ele não funcionou. Porque a dengue, para os casos mais graves, é para ter a proteção a partir da vacina do Butantan. É triste ver que houve, depois de anos de estudo, um resultado que não fosse aquele esperado para o imunizante. E que as mortes não sejam tratadas. 2 mortes num total de 1 milhão de pessoas que receberam o imunizante. Para a estatística pode ser pouco. Para quem perdeu uma pessoa querida, é muito sério, é muito grave. E vida não pode ser tratada como um número decimal. 0, tantos % apenas de efeitos colaterais. 0, tanto pode ser um familiar nosso, pode ser a gente, pode ser o médico que a gente tem confiança. Não pode ser tratado assim como estatística apenas. Quinto sinal marcando 11 horas da manhã. Hoje não teremos a nossa companheira Nath Luquezzi, porque tem um outro evento aqui acontecendo na Band, convite para influenciadores digitais, enfim. E a Nath Luquezzi foi convocada para esta missão. 1h30 da tarde, ela estará te esperando na tela da Band, no Band Mulher. Hoje a gente não vai saber quais são as atrações, vamos ver se dá tempo dela subir depois do evento, que estava, enfim, marcada no horário do Manhã Bandeirantes. 11h01, mas eu trago para você as informações sobre tempo e temperatura, porque neste momento os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 18,8 graus. Já estamos quase meio-dia, mas o termômetro não subiu tanto em relação à mínima de hoje não, registrada em 10,8 graus. Parecido com ontem, tá? Ontem a mínima em Campinas foi de 10,7, a máxima foi de 25,6. Chuva, nada até agora. Umidade relativa do ar está em 65,3% e o vento na casa dos 5,3 km por hora. A previsão do tempo hoje, segundo o CEPAGRE da Unicamp, os níveis de ultraviolência estão altos, mas o de ultravioleta estão baixos, estão dentro do normal, 2,4 nesse momento. Com relação à previsão do tempo, a informação que eu tenho para você no trabalho realizado pelo CEPAGRE é o seguinte: terça-feira, que amanheceu sob céu claro e temperatura em torno de 11 graus na região metropolitana de Campinas, e para hoje o tempo permanece firme e o céu com poucas nuvens. As temperaturas seguem amenas, embora subam gradativamente em comparação aos dias anteriores. Máximo hoje vai subir um chorinho, 26 graus. A umidade relativa do ar deverá atingir os valores mínimos na faixa de 30% à tarde. Ou seja, não esquecer de beber água, que no frio às vezes a gente esquece, o corpo sente. Não se expor ao sol mais forte e buscar um abrigo se você tiver que ficar na área externa, principalmente durante o horário do almoço. Há um risco maior também com a umidade relativa do ar baixa de incêndios acontecerem. Até por isso, indicação da Defesa Civil para que não se jogue bitucas de cigarro em áreas públicas, para que se você tiver que cortar o mato, que você faça isso com uma roçadeira e não colocando fogo, porque prejudica a saúde de muita gente. E incêndios já estão sendo registrados.
Ontem à noite, por exemplo, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros tiveram que atender, junto com equipes da Guarda Municipal de Valinhos, uma ocorrência, relatos de moradores nas proximidades no fogo de uma área de pastagem provocado por um balão que soltou fogos de artifício. Olha que irresponsabilidade. Só ali por volta de 00:30 que o trabalho foi concluído, com a Defesa Civil assumindo a ocorrência e focos extintos. 00:30 foi quando parou o problema mais grave, mas ainda com alguns pequenos focos que só foram controlados às 3h da manhã. A Defesa Civil de Valinhos reforça que a soltura de balões é crime ambiental sujeito a pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Se houver agravantes como incêndios em florestas ou áreas urbanas, as penas podem ser ainda maiores. Defesa Civil está no local agora acompanhando a informação de que não há vítimas. A área afetada não possui residências no entorno, mas o susto foi bem grande nas últimas horas aqui da cidade de Valinhos, na região metropolitana de Campinas. E temperaturas baixas, umidade relativa do ar também baixa, mas tem mais novidade vindo por aí. O fenômeno El Niño. As regiões mais do sul do país já começam a sentir os efeitos desse fenômeno natural. Florianópolis, por exemplo, lança um plano de ação entre setores para que a cidade não seja tão impactada pelos efeitos do El Niño. Tem reportagem sobre esse assunto e quem vai contar as informações para você é a Amanda Martins, no Giro da Notícia do nosso Manhã Bandeirantes. 11h05, posicionando a repórter Amanda Martins para a gente trazer as informações sobre o que está sendo chamado de Super El Niño e os efeitos que podem trazer para o país nos próximos dias. Fenômenos naturais associados também às mudanças climáticas que nós estamos vivendo nesses últimos anos e que, pelo menos, não me parece ser tão debatida com a seriedade que deveriam. Agora sim, Amanda Martins explicando os extremos climáticos do Super El Niño. Um fenômeno natural que acontece quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais quentes do que o normal, o que leva a mais chuva para algumas regiões e seca para outras. O El Niño mexe com o clima em todo o mundo, mas esse ano a preocupação é com o chamado Super El Niño. Normalmente caracteriza-se o El Niño quando a gente tem um aquecimento com mais de 0,5 graus. Os El Niños aí mais fortes estiveram na faixa de 1,5, 2, e esse El Niño, que está sendo chamado de Super El Niño, ele tem previsão de chegar até 3 graus acima da média. Então deve ser, sim, um dos El Niños mais fortes desde que a gente tem condições de fazer boas medições. Esse Super El Niño já aconteceu 4 vezes, em 1877, 1982, 1997 e o último em 2016. Dessa vez, a intensidade pode ser maior. As estimativas apontam que no Brasil, junho, julho e o início de agosto devem ser mais chuvosos que o normal e que a época de seca deve começar mais tarde e se estender até o início de dezembro, um período com temperaturas altas, acima da média e riscos de incêndios. Uma das maiores preocupações dos especialistas é quando o El Niño mudar de fase e começar a resfriar o Pacífico. Isso deve acontecer na segunda quinzena de dezembro, o que pode ocasionar chuvas prolongadas. Como as chuvas que antecederam uma tragédia na região serrana. Em janeiro de 2011, mais de 900 pessoas morreram e centenas ficaram desaparecidas após as fortes chuvas que provocaram deslizamentos de terra. 11h07, um rápido intervalo. Na volta, a sua mensagem pelo nosso WhatsApp da Bandeirantes Campinas. E mais, as últimas informações sobre a investigação contra Vini Oliveira, vereador da cidade, que agora tem mais uma mira na testa, por parte da Corregedoria da Casa, depois que um colega parlamentar se sentiu ofendido com o que foi falado na reunião envolvendo membros
de uma das empresas ganhadoras da licitação do transporte público. Tem exoneração da INDEC também por causa disso. A gente explica para você em instantes aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. No coração de Campos do Jordão, na charmosa Vila Capivari, o Aguzo Cucina, dentro do Secreto Boutique Hotel, convida você para uma experiência onde a gastronomia italiana encontra elegância, acolhimento e autenticidade. Em um ambiente intimista, cada prato celebra ingredientes frescos, sabores marcantes e o verdadeiro prazer de comer bem. Uma experiência sofisticada, acessível e feita para transformar momentos em lembranças. Aguzo Cucina. Viva esse sabor em Campos do Jordão. 12 99721 2343. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Campinas decidiu suspender temporariamente a aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A medida foi adotada após uma orientação das autoridades de saúde para avaliar questões relacionadas ao imunizante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas que já receberam a vacina não precisam se preocupar, já que não há recomendação de procura por atendimento médico apenas por ter recebido a dose. A suspensão é temporária e tem como objetivo garantir a segurança dos pacientes enquanto novas análises são realizadas. A Prefeitura informou que continua acompanhando as orientações dos órgãos responsáveis pela saúde pública. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 10 minutos, 11h10. Vamos começar a girar a participação do nosso ouvinte, trazendo mais mensagens. Você manda sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, 19 ao DDD 971021493. Primeira participação, mensagem de áudio do ouvinte da RB. 1111 971021493. Enquanto isso, eu vou mandar aqui também as mensagens de texto para o ouvinte. O Paulo Neves vai participar daqui a pouco com uma mensagem de áudio, mas ele mandou aqui: bom dia, Heitor, bom dia, Nath, deem uma olhada nisso. Álbum da Copa completo em PDF, pronto para imprimir. Todas as 48 seleções, as 980 figurinhas, por apenas R$10,90. Só pague quando receber. É um PDF para você imprimir, colar com a cola. Vai ficar cara a brincadeira aqui, viu? Se quiser, ao menos que você queira o Neymar em preto e branco, ao menos que você queira o Cristiano Ronaldo sem nenhuma cor, mas imprimir colorido, com adesivo, vai ficar mais caro o molho do que o peixe. E o nome disso é pirataria. É gourmetizada, mas ainda pirataria. Participação do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia, Heitor, Nath. Bom dia. A dupla Ultra Seven, Spectroman, man. Desculpa, não dá para dizer Spectroman sem fazer o eco, né? Quem é da minha época sabe disso. Eu queria só fazer um comentário sobre a prisão aí do coronel ontem da PM. E como a gente tem uma tendência, assim, no Brasil, muitas vezes eu percebo, assim, como as pessoas, assim, babam ovo, assim, para quando vê alguém de farda, né? É lógico que tem muita gente, assim, de farda aí que são honestos, merecem todo o nosso respeito. Mas, por exemplo, tem muitos exageros, muitos excessos também, né? Tem gente que faz o uso dessa farda aí para alimentar ali aquele Napoleãozinho do poder que existe nele, né? Se vocês resgatar um dos programas do Gregório do Vivier, no Greg News, ele fez um dos programas ali sobre isso, inclusive no âmbito militar mesmo, né? De como eles ensinavam na escola de militares que eles eram superiores aos civis, né? Tratando a gente assim com desprezo mesmo, né?
Então a gente tem que ficar muito atento, porque eles não são o salvador da pátria. Tem muita gente assim honesta, a gente tem que reconhecer sim, né? Mas não é perigoso a gente tratar quem tem farda como salvador da pátria, como se fosse pessoa acima de tudo e de todos. Um abraço a vocês, é o Erivelton. Erivelton sempre com grandes referências. Spectre Man é dos mais antigos, né? É um seriado japonês. Desse assunto também aqui tem a mensagem no nosso YouTube, o Rafael Vinícius Sabella. Se você não viu a imagem do caso do coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, ele é tenente-coronel, na verdade. Tenente-coronel é uma patente abaixo, mas altíssima patente. É a penúltima, né? Acima dele só coronel, não tem general na Polícia Militar. E general é a mais alta do Exército, porque não existe mais marechal. A imagem mostra um tom de arrogância assim gigantesco. O ser humano em geral, existe aquela clássica frase: conheça uma pessoa quando você der um poder a ela. Dê um poder a uma pessoa e saiba como ela é. E infelizmente tem sim, tem gente que se sente acima do bem e do mal. Felizmente não é a maioria, mas tem muita gente que ao colocar uma farda se sente acima da própria lei. Mas tem advogado que também faz isso, tem jornalista que acha que abre o microfone e a opinião dele vale pra tudo. Quer saber como uma pessoa é? Vou te dar uma dica que eu aprendi durante a vida. Se a pessoa é humilde ou não, repare como ela trata o garçom em um restaurante. Porque ali é um pequeno momento de poder que você como cliente tem nas suas mãos. Ter alguém para te servir. Não custa nada dar bom dia, boa tarde, não custa nada ser educado ao fazer o pedido, não custa nada agradecer quando alguém passa o pano na mesa, tira aquele copo que já não está mais sendo utilizado, tira o prato que foi limpado. Mesmo que tendo sido mal atendido, existem formas e formas de você cobrar aquilo que é seu direito. Então quer saber se a pessoa ela é humilde ou não? É nesse pequeno poder que ela tem. E aí é independente de classe social. Ela ter o poder sobre alguém que está ali para servi-la mostra muito do caráter que ela tem. Se tiver algum garçom nos acompanhando, pode dizer se é ou não é verdade. Você percebe de cara, a pessoa que já senta na mesa, às vezes você está ali comendo do lado, pessoas gritando com o garçom, tratando mal, se sentindo um ser superior, diante de um trabalhador que às vezes ganha mais até do que ela. Que às vezes tem muito mais experiência de vida, conhecimento, do que aquela que está fazendo o pedido de um lanche, de um prato, de uma bebida que seja. Às 11h16 tem mais mensagem de áudio, a gente compartilha aqui com você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Heitor, eu tomo vacina. Eu também. Qualquer doença que aparecendo vacina, eu vou lá e tomo. Aliás, os estrangeiros sempre falam que eles até estranham que o Brasil é um país onde a pessoa vai num centro de saúde e toma uma vacina, toma medicamentos gratuitamente. Mas você sabe que tem aquela turma do contra, né? Tem. Os ignorantes que falam com a teoria da conspiração. Você imagina o tamanho da munição que esse caso veio dar a eles, né? Se eles falavam com tanta arrogância, com tanta não sabedoria dos males que a vacina causava, imagina agora. Grande abraço a todos. Terrível. Paulo Neves da Vila Nova. Concordo plenamente com o Paulo Neves, por isso que a gente tem que estar sempre ouvindo especialistas. Por isso que o papel do jornalismo é cobrar respostas, buscar explicações e ouvir quem tem algo a dizer. Médico infectologista, cientista. Parar de dar palco para maluco. Parar de dar palco para aventureiro que tira teoria da própria cabeça, e isso é tratado às vezes no mesmo peso, na mesma balança de quem tem algo sério a falar sobre o assunto. O caso do Butantan é muito sério. Muito sério. E isso não pode virar uma narrativa de doido, uma narrativa política, uma narrativa, tá vendo? Por isso que a Covid... Não. São coisas completamente diferentes, são institutos completamente diferentes, e o Butantan não pode também perder a credibilidade de tudo que já fez por conta desse caso. É um instituto extremamente sério, importante para a nossa ciência, e prova da seriedade é aceitar a suspensão e voltar ao estudo. Porque se fosse algo só comercial, que fosse manchar a imagem desse ou daquele, de um instituto ou de um político, a narrativa seria completamente diferente. Então, credibilidade também é assumir que nessa hora recua, dá um passo para trás. É triste, mas é necessário. Mais uma mensagem de áudio aqui neste Giro da Informação e da participação do ouvinte.
Bom dia, Heitor Bom Inácio. dia. Heitor, falar um pouco de futebol. Sei que não é um programa para isso, mas... A gente gosta também. Pô, me deixa indignado isso aí, cara. R$100. Vou falar para você. Eu sou sócio TC10 especial, tá? Quer dizer, eu não pago nada. Sento na numerada lá, tem lugar pra gente lá embaixo se quiser, qualquer lugar ali. Mas eu não vou, sabe por quê? Tô muito desanimado, cara, com as atitudes da diretoria, cara. Isso aí pra mim é uma palhaçada, vai. Palhaçada. Esse negócio de falar de SAF da Ponte Preta, cara, como SAF da Ponte Preta só por causa de taxas, né, de impostos, falar em SAF da Ponte Preta, cara, eles deviam o presidente, o Marco Berlim, pedir para sair urgente, cara. Fazer a SAF, tem pessoas aí que estão querendo assumir. Aí vai ficar até quando isso aí? E é por isso que eu não tô indo mesmo. Eu acho que igual eu tem um monte por aí. Eu me lembro, em 2015, eu trabalhava em outro veículo de comunicação e eu fui cobrir um jogo do Mogi Mirim, na época no Campeonato Brasileiro da Série B, e o Rivaldo era o dono do Mogi Mirim, e ele estava sendo muito criticado, muito cobrado. E era um jogo bem meia boca, um jogo desses meio de tabela, assim. E ele botou R$100 o ingresso, só que ele bancou. Ele falou, eu tô botando R$100 porque eu quero ver quem realmente é apaixonado pelo Mogi Mirim, quem vem aqui só pra criticar. A Ponte Preta não. Ponte Preta tá dizendo que é necessário cobrar R$100 de ingresso, R$150 no setor da vitalícia, porque tá aqui no portal Carlos Batista. A majoração ocorreu por necessidade para cobrir custos operacionais e não ter qualquer caráter de Não tem qualquer caráter de retaliação aos protestos, não. É que nós precisamos ter os custos operacionais. Presidente Eberlin. Presidente não, né? Ele que manda, mas não é o presidente. Diretoria, quer me enganar? Me dá uma bala antes, sabe? Igual você faz com criança, dá uma balinha, depois você dá a vacina. Quer me enganar? Me dá bala. Sem conto por custo operacional. Então o torcedor da Ponte vai ter que pagar os 10 meses de salários atrasados com o preço do ingresso contra o Cuiabá? Para. É pra não ir ninguém. É convite a não ir ao estádio. Mas o torcedor pontepretano é apaixonado e se não for ao estádio, terá todas as informações com Carlos Batista a partir das 7 da noite, com a bola rolando aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. Um último intervalo e na volta a política de Campinas em destaque. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Faculdade de Tecnologia da Unicamp, localizada em Limeira, está promovendo uma programação especial para receber estudantes, professores e interessados em conhecer a instituição. A ação acontece amanhã, quarta-feira, 10 de junho, das 9 da manhã às 5 da tarde. Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer os cursos oferecidos, os laboratórios, os projetos desenvolvidos pelos alunos e também a estrutura da faculdade. A iniciativa é voltada principalmente para jovens que estão escolhendo uma profissão ou pensando em ingressar no ensino superior. Além da apresentação das áreas de atuação dos cursos, o evento permite que os participantes tirem dúvidas diretamente com professores e estudantes. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+.
Band Cidade, de segunda a sexta a partir das 6:50 na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h23. A INDEC exonerou ontem o diretor financeiro e administrativo Ricardo Ferraro Gesiauskas, depois da divulgação de imagens que mostram o então diretor da INDEC em visita à Smile Transportes, uma das vencedoras da nova concessão do transporte coletivo aqui de Campinas. A INDEC também abriu uma sindicância para apurar possíveis irregularidades no caso. Procedimento conduzido com garantia de contraditório e ampla defesa, segundo a INDEC, para verificar se houve conduta incompatível com as funções do cargo. Isso veio à tona no meio das divulgações dos vídeos, primeiro na emissora afiliada à Record aqui em Campinas e depois pelo jornal Correio Popular, que foi quem colocou a imagem do diretor da INDEC na mesma empresa onde anteriormente saiu a imagem de Vini Oliveira com um malote e um envelope pardo. A INDEC informou que tomou medidas administrativas assim que teve conhecimento da reportagem. A Smile também se manifestou. Vamos trazer as notas aqui para entender a posição de cada um deles. A INDEC reafirmou o compromisso com ética, transparência e legalidade e afirmou que não tolera condutas que possam comprometer a confiança da população ou a credibilidade das instituições públicas. Informou ainda que segue colaborando com órgãos competentes e poderá adotar novas medidas a partir das conclusões das apurações administrativas e eventuais investigações. A Smile Transport, por meio de nota, diz que veio a público declarar que os vídeos divulgados, além de editados e alterados, foram obtidos de maneira criminosa e apresentados de forma deliberadamente descontextualizada, com o claro objetivo de induzir interpretações falsas e distorcidas. Nada de ilegal foi feito. Temos convicção na justiça e que ficará demonstrada na nossa lisura e a lisura da licitação que representará a economia de 1,5 bilhão para os cofres de Campinas, além da melhora do transporte para toda a população campineira que sofre há vários anos com o serviço inadequado e ineficiente. Todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo adotadas para responsabilizar os envolvidos pela obtenção, manipulação, divulgação e utilização desse material. Bom, o vídeo em que Vini Oliveira está dentro da sala fala-se do termo chocolate, que ele foi buscar chocolate. É uma novidade para mim, uma empresa de ônibus que tem a caixa de bombom para entregar para um vereador eleito em Campinas. O vídeo em que mostra o diretor da INDEC, ele também sai com alguns pacotes, alguns malotes, diferente de Vini Oliveira. A INDEC não mostrou nenhum pendrive, não mostrou nenhum papel dizendo que eles foram lá para buscar informações sobre uma investigação. O tal motivo de investigação também não veio à tona até agora. A empresa não disse porque chamou o vereador para apresentar denúncias que a gente não sabe contra quem, por quê e para quem. E até agora o que temos de concreto é a abertura de uma comissão processante contra o vereador Vini Oliveira, que está internado em uma clínica psiquiátrica depois do vídeo que ele realizou, dizendo que tiraria a própria vida um dia antes da votação da abertura da comissão processante. Só que a história com ele não termina por aí, não. A Câmara Municipal está investigando o vereador Vini Oliveira por um suposto caso de violação do decoro parlamentar. A investigação partiu do pedido do vereador Benê Lima, do PL, que aponta que Vini o acusou de ter tido relações sexuais com assessores dentro da casa, além de apalpar as partes íntimas dos outros vereadores em sessões do plenário. Sabe aquele vídeo que o Vini fala sobre chocolate, que são faladas alguns valores, 20 mil... O que pegou mesmo os vereadores na casa foi ele ter falado que determinado vereador é homossexual. Isso, inclusive, foi falado, nós trouxemos um trecho da fala do vereador Nelson Osseri. Ele diz, a caixa tudo bem, mas a quebra de decoro é inaceitável. Então, assim, o vereador ser suspeito de estar ligado à corrupção para favorecer uma empresa de transportes que ainda nem assumiu a licitação, para alguns vereadores não é tão grave quanto uma acusação de ser homossexual. Fato é que essa corregedoria já está aberta.
Trechos da mesma gravação mostram o Vini com um malote suspeito, que é o motivo de investigação da comissão processante. Mas ao contrário da CP, que pode culminar na cassação de mandato, a investigação da Corregedoria pode aplicar uma advertência por escrito, bloquear a palavra na tribuna e afastar o vereador temporariamente sem remuneração por 3 meses. Caso seja conduzido pelo vereador, que é o relator, Carlinhos Camelô do PSB é quem vai ser o responsável por essa investigação contra Vini Oliveira. Que os vereadores sintam-se ofendidos também de ter um colega parlamentar que até agora não conseguiu explicar por que ele estava numa empresa. Falou que ele faz isso, que ele faz aquilo, onde já se viu. Não, mexeu com a... Agora, são os mesmos vereadores que não votaram, por exemplo, não votaram para a abertura da comissão processante contra Zé Carlos, que era presidente da casa e foi flagrado pedindo dinheiro de corrupção para manter contrato com a TV Câmara. São os mesmos vereadores que, mesmo com as imagens, com depoimentos contra o vereador Otto Alejandro por agressão contra a mulher, não acharam que era o suficiente para abrir uma investigação. Agora, bastou Vini Oliveira dizer que um deles tinha condutas ali que seriam tendenciosas, homossexuais, que não, aí isso é inadmissível. Masculinidade frágil ou falta de apuração para o que realmente importa em Campinas? Essa é a questão. 11h30 marca o quinto sinal, com os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, de Edson Freitas na central técnica e a coordenação de Gil Kleber. O nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na rádio.